Oi, meu nome é Renata e aqui no canal eu conto histórias que a minha avó já me contou e ainda conta porque ela ainda tá viva. Hoje eu vou contar histórias de lobisomem. São 3 causos que a minha avó já contou e eu espero que vocês gostem. Então se inscrevam aqui no canal, comentem aqui embaixo e curtam no joinha que eu vou ficar muito agradecida. Vamos para a primeira história. A primeira história de hoje se chama O Caos do Sétimo Filho e a Cena da Besta. A partir de agora eu vou contar como se fosse a minha avó narrando, porque foi ela que me contou. Vocês já devem ter ouvido falar que, quando uma família tem 7 filhos homens, o último carrega uma sina que não foi ele quem escolheu. É um fardo pesado, um destino marcado pelo sangue. Lá no sítio onde eu nasci, vivia um rapaz chamado Bento. Ele era o caçula de 7 irmãos. Bento era um moço pálido, magro, de olhos amarelos, que parecia estar sempre procurando algo no horizonte. Ele era silencioso, quase não falava e toda sexta-feira, assim que o sol começava a se pôr, ele desaparecia. Ninguém sabia para onde ele ia e ele só voltava ao amanhecer, exausto, com roupas rasgadas e os pés em carne viva. O povo da vila comentava: o Bento tem o mal da lua, mas ninguém tinha coragem de confirmar. Até que meu primo Juca, que era abusado e que não tinha medo nem do que via, resolveu seguir o Bento numa sexta-feira de quaresma, uma noite em que a lua estava tão grande que parecia que ia encostar no chão. Juca seguiu Bento de longe até uma encruzilhada de terra batida, onde o gado costumava se coçar. Ele se escondeu atrás de uma gamela enorme. Bento chegou no meio da encruzilhada, tirou a camisa e começou a se esfregar na terra seca, onde o gado tinha deixado o cheiro. Ele gemia um som que não era humano. Era um choro de bicho ferido. De repente, o corpo do rapaz começou a estalar. O barulho dos ossos se quebrando e se refazendo ecoou pelo mato. Juca diz que viu os pelos pretos e grossos brotarem da pele do Bento num segundo. As mãos dele se tornaram garras e o rosto se esticou num focinho longo, cheio de dentes que brilhavam como navalha. Bento não era mais um moço pálido, ele era uma besta enorme, uma sombra viva, que soltou um uivo que fez o chão tremer. Juca, coitado, se encolheu tanto que parecia querer sumir dentro da árvore. O lobisomem farejou o ar e começou a correr, mas não como um cachorro. Era um galope desajeitado, rápido demais para ser vista e acompanhar. Naquela noite, o gado da região ficou em polvorosa. No dia seguinte, encontraram vários bezerros mortos, mas não estavam comidos, estavam apenas brincados, como se o bicho tivesse usado a força só para judiar. Bento voltou para casa de manhã, como sempre, arrastando os pés, mas Juca já tinha contado para o pai dele. O povo dizia que para quebrar a sina era preciso ferir o bicho com algo de aço. Mas quem teria coragem? Dizia que o Bento só teve paz quando uma velha benzedeira que morava no alto da serra chamou ele e fez o sinal da cruz com uma faca de prata no chão. Ela disse: Bento, sua alma está presa no bicho e o bicho está com fome da sua alma. Ela deu um banho de ervas nele e mandou que ele nunca mais cruzasse em uma encruzilhada de noite de lua cheia, sem uma peça de roupa virada do avesso. Bento sumiu da região. Pouco tempo depois, uns dizem que ele foi para uma cidade grande, onde o barulho das máquinas esconde o barulho dele, virando lobisomem. Outros dizem que nas noites de quaresma, quem passa perto daquela gameleira, ainda ouve o choro de um rapaz misturado com o rosnado da fera. Então, esse foi o fim da primeira história. A segunda história se chama O Homem que se Virava por Malandragem. Muita gente acha que o lobisomem é sempre uma sina de nascimento, mas antigamente dizia que tinha homem que procurava o mal por conta própria.
eram os viradores, sujeitos que faziam pacto e usavam a magia negra para se transformar em bicho e roubar o que era dos outros ou assombrar quem eles não gostavam. Tinha um sujeito chamado Arlindo. Era um homem ruim. Arlindo cobiçava a criação do vizinho, seu dito. Numa sexta-feira de lua clara, Arlindo foi até uma encruzilhada, tirou a roupa, rezou um Pai Nosso de trás para frente e se esponjou onde um jumento tinha se deitado. Ele se virou num bicho tão feio, um cachorro grande, peludo, de orelhas que arrastavam no chão, um olho vermelho que parecia brasa. Ele foi até o galinheiro do seu dito e fez um estrago. Seu dito ouviu o barulho e viu o bicho. E ele sabia que aquilo não era bicho de Deus. Seu dito pegou uma faca de fuso, dessas de aço bem temperado, e ficou à espreita. Quando o bicho pulou a cerca novamente, Dito deu um golpe, cortou a orelha da fera. O bicho soltou um grito de um homem e sumiu no mato. No dia seguinte, o Arlindo apareceu na venda com a cabeça toda enfaixada. Seu Dito chegou perto e perguntou: "O que foi isso, Arlindo? Algum bicho te mordeu?" Arlindo nem respondeu, mas dizem que por debaixo da faixa faltava um pedaço da orelha dele. Ele nunca mais se virou, porque o aço cortou a magia. Então, segundo os antigos, eles falavam que o aço, né, ele tinha um poder curativo, tanto para pessoas que tinham a sina de ser lobisomem, quanto para pessoas que eram os chamados viradores, né? Já ouvi alguns relatos em outros canais sobre isso. Já vi muita gente que fala que nem sempre vira lobisomem, né? Pode virar porco, pode virar uma ave. Enfim, eu acho muito curioso. O terceiro relato de hoje se chama O Encontro no Atalho da Quaresma. Essa história que me contou foi a minha madrinha. Ela dizia que na Quaresma o mundo fica mais fino e as coisas do outro lado passam para cá com mais facilidade. Um rapaz chamado Tião estava voltando de uma festa já tarde da noite. Para chegar mais rápido, ele resolveu cortar o caminho por um atalho que passava por dentro de um bananal. Estava aquele silêncio de arrepiar, quando ele ouviu um barulho de folha seca sendo amassado. Ele achou que era um porco do mato, mas quando olhou para trás, viu aquela criatura alta, magra, com pernas compridas e braços que iam até o chão. O bicho não corria, ele saltava. E a cada salto, ele saltava com um bafo quente que cheirava a sangue podre. Tião não teve tempo de correr. Ele se jogou no chão, debaixo de uma bananeira, e ficou quietinho lá rezando a oração de São Jorge. O bicho chegou tão perto de Tião que ele sentiu o calor da respiração dele no pescoço. O lobisomem cheirou a bota dele, rosnou baixo e, por um milagre, desistiu e saiu em disparada no meio da serra. Tião diz que a sorte dele foi que estava com a camisa virada do avesso, que a mãe dele sempre mandava usar. O bicho não conseguiu enxergar ele direito. Tião chegou em casa mudo e ficou assim por 3 dias. Por isso, é sempre importante andar à noite no mato com a camisa do avesso. Então, no interior também tem vários desses amuletos que as pessoas usavam, né, para se proteger dessas criaturas. O próximo e o último relato da coletânea de hoje se chama Como se descobre um lobisomem. Tinha um sujeito chamado Malaquias que todo mundo desconfiava. Ele era pálido demais, tinha as unhas sempre escuras e os dentes compridos. Numa noite de sexta-feira, os rapazes da vila resolveram tirar a prova. Eles foram até o terreno onde o Malaquias costumava passar e fincaram um garfo de 3 pontas no chão, bem no meio do caminho, e cobriram com um pano branco.
Diz a lenda que o lobisomem, quando está em forma de bicho, não consegue passar por cima de nada que tenha sido fincado com intenção. O bicho fica preso ali, andando em círculos até o sol nascer. Pois bem, no dia seguinte, quando o sol apontou, o povo foi lá ver. Não tinha bicho nenhum, mas o Malaquias estava lá, sentado no chão, encostado no garfo, chorando feito criança. Ele estava com a roupa toda suja de terra e as mãos cheias de mato. Ele olhou para o povo e disse: "Me perdoem, eu não queria ser assim. É meu sangue que manda." Ele foi embora da vila no mesmo dia e nunca mais se ouviu falar dele. E a lição que minha avó tirou da época foi: o mal ele pode se esconder atrás de um rosto conhecido, mas ele sempre deixa o rastro. Basta saber olhar. Bom, esses foram os relatos de lobisomem. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, por favor. E me sigam aqui, se inscrevam no canal para ouvir mais histórias como essa. Obrigada. Tchau, tchau.